Bem-vindos ao Mental Chip, o lugar onde o conhecimento ele dobra cada nova informação. E hoje a gente vai viajar lá para o coração da antiga Babilônia para desvendar os segredos, as lições que fizeram um simples escriba se tornar o homem mais rico da sua época. Olha, vamos começar com uma pergunta que mexe com a gente. Pensem bem, se todo mês o dinheiro entra, a pessoa trabalha, paga tudo e não sobra nada, esse dinheiro foi de quem? De verdade. Foi da pessoa que trabalhou ou foi dos outros? É uma armadilha, né? Um ciclo vicioso de ganhar e gastar que prende muita, mas muita gente. Pois é, e era exatamente essa angústia que consumia um cara chamado Arcade. Antes de virar uma lenda, antes de ser o homem mais rico, ele era como todo mundo. Um trabalhador que se matava de trabalhar e via o ouro simplesmente sumir das mãos. A história dele é basicamente a busca pela resposta para essa pergunta que a gente acabou de fazer. Então vamos entrar de cabeça nessa história. A vida do Arcade era trabalho pesado. Imagina só, dia e noite, curvado sobre aquelas tabuletas de argila, sabe? Gravando leis em troca de umas moedinhas de cobre. E ele era bom nisso, um dos melhores, de verdade. Só que ele olhava em volta e via aquela Babilônia cheia de luxo, de riqueza, e parecia que tudo aquilo florescia para todo mundo, menos para ele. E aí? Puf, a ficha caiu. Foi o momento da grande virada. Ele sacou uma coisa fundamental. A energia dele, o esforço dele, tinha um limite. Mas o ouro parecia infinito para quem sabia como fazer ele se multiplicar. A solução não era se matar de trabalhar mais, mas sim entender as regras do jogo. Ele precisava do conhecimento, da sabedoria que os outros tinham. E a chance para conseguir esse conhecimento todo apareceu do nada, de um jeito bem inesperado. Chega na sala dos escribas um senhor chamado Algamish. Um homem muito, mas muito rico, já idoso, com um trabalho urgente. Ele precisava de uma cópia da nona lei. E precisava para ontem. E é aqui que a história muda de vez. É o ponto-chave. Em vez de pedir mais dinheiro, mais moedas de cobre pelo trabalho extra, o Arcade faz uma proposta ousada. Ele diz que trabalha a noite toda, sem parar, mas a troca não seria por ouro, seria por sabedoria. Ele basicamente trocou o ganho imediato por algo que duraria para sempre. Essa atitude dele já mostra a primeira grande lição, né? O Arcade entendeu que o ouro é uma consequência, não a causa. A riqueza de verdade, aquela que fica, ela vem da busca pelo conhecimento e, claro, da disciplina de colocar esse conhecimento em prática. O Algamish, vendo aquela garra, aquela determinação toda no jovem, topou o acordo. E as lições que ele passou naquela noite, nossa, elas se tornaram a base de tudo. Não só da fortuna do Arcade, mas de princípios financeiros que a gente usa até hoje. Vamos ver o que ele ensinou. E a primeira coisa que ele diz é de uma simplicidade que chega a ser genial. Parece óbvio, mas pensem bem. Não é. O Algamish explicou que toda vez que o Arcade pagava o padeiro, o sapateiro, enfim, todo mundo, ele estava trabalhando para eles. Para todo mundo, menos para ele mesmo. A primeira regra era inverter essa lógica. E a regra era muito, muito prática. A cada 10 moedas que entrassem, uma era para guardar. Pelo menos uma. Não importa se o ganho era grande ou pequeno. E esse dinheiro, atenção, não era para gastar depois, não era para uma emergência. Era para ser mantido. Era a semente. O comecinho de tudo. Essa metáfora da semente é incrível. Pensem numa semente. Sozinha parece nada, né? Mas se a gente planta e cuida, ela vira uma árvore gigante. A mesma coisa com a primeira moeda guardada. Se ela for bem investida com sabedoria, ela pode gerar, uma floresta de outras moedas. O Arcade, claro, levou o conselho a sério. Por um ano inteiro, religiosamente, ele guardou 1/10 de tudo. Quando o Algamish voltou, o Arcade estava todo orgulhoso. Tinha conseguido guardar o dinheiro. Só que guardar era só a primeira parte. A pergunta seguinte do Algamish ia mostrar que o teste de verdade estava no que ele fez com aquele dinheiro guardado. E aí, o Arcade, naquela ânsia de fazer o dinheiro render, cometeu um erro clássico, um erro que muita gente comete. Ele confiou o dinheiro dele a Asmur, um fabricante de tijolos. A missão, viajar e comprar joias raras. Só que um fabricante de tijolos entende de quê? De tijolos, não de joias. Ele entregou o dinheiro suado para um amador fazer um trabalho de especialista. O resultado? Perdeu tudo. O cara foi enganado, comprou um monte de vidro. Quando o Algamish ouviu a história, ele riu. Mas não foi o riso de deboche, sabe? Foi o riso de um mestre que vê o aluno aprendendo do jeito mais difícil.
E essa perda ensinou para o Arcade uma das leis de ouro. Dinheiro exige cuidado. Ele foge de quem tenta forçar ganhos impossíveis, ou pior, de quem investe em coisas que não entende, seguindo o conselho de quem não sabe. Então, o resumo da ópera é o seguinte: palpite, todo mundo dá de graça. Sabedoria, de verdade, é rara. A lição do Algamis foi direta, na lata. Quem pede conselho para quem não entende do assunto acaba pagando com o próprio bolso para aprender a lição que o outro deveria ter aprendido. Conselho sobre joias de um fabricante de tijolos não vale nada. Mas o Arcade não era de desistir. Ele aprendeu com o erro, engoliu o prejuízo e começou de novo, a guardar seu décimo, a poupar, só que dessa vez ele aplicou as lições com muito mais sabedoria. O caminho para a riqueza nunca é uma linha reta, né? É um caminho de aprender, errar, corrigir e seguir em frente. E aqui a gente vê essa evolução. No outro ano, ele já fez diferente. Investiu com um fabricante de escudos para comprar bronze. Opa, agora sim, um negócio que o cara entendia, começou a ter lucro. No começo ele pegava esse lucro e gastava com besteira, com prazeres. Mas aí o Algamish deu outro toque. Reinvestir os lucros, os filhos do ouro. E com o tempo, o Arcade pegou o jeito da coisa, dominou as leis. Passam-se os anos. Algamis, já bem velhinho, precisa de alguém para cuidar de tudo que ele construiu. Um herdeiro para os negócios dele. E ele não escolheu os próprios filhos que só sabiam torrar o dinheiro. Ele escolheu quem? Arcade. E isso, gente, não foi sorte. Foi preparo. Anos e anos de disciplina, de aprendizado. O Arcade estava pronto quando a grande oportunidade da vida dele bateu na porta. No fim das contas, toda essa jornada do Arcade leva a gente de volta para o começo. Para o princípio mais simples de todos, mas que é o alicerce de toda a riqueza. É essa frase aqui, o coração de toda a filosofia. Vale a pena repetir. Uma parte de tudo que se ganha é para guardar. Isso é uma virada de chave na mente. Não é só sobre juntar dinheiro, é sobre ser dono de uma parte do seu esforço, da sua vida. A riqueza que a gente vê por fora é só um espelho da disciplina que a gente tem por dentro. Então, qual é a grande lição de hoje? Que construir riqueza é um processo. Não acontece do dia para a noite. Começa com hábitos simples, guardar uma parte de tudo. Depois vem a sabedoria de proteger o que foi guardado, investindo só com quem entende do riscado. E por fim, a paciência de multiplicar, de fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E agora, fica uma reflexão. A ideia é simples, né? Mas colocar em prática, aí o bicho pega. O que será que torna tão difícil manter essa disciplina financeira? É a vontade de comprar tudo na hora? É não ter um plano? Deixem aí nos comentários o que acham, qual é o maior obstáculo. Trocar essa experiência é sempre muito rico. E para quem ficou com aquela vontade de saber mais, de mergulhar de cabeça nessa sabedoria, o livro é o próximo passo. Usando os links que estão aqui na descrição, dá para comprar O Homem Mais Rico da Babilônia e, de quebra, ainda dar uma força para o nosso canal para que a gente continue trazendo conteúdo que transforma. E claro, se essa análise ajudou de alguma forma, se trouxe algum valor, o like, a inscrição e o compartilhamento são o melhor jeito de retribuir. A gente agradece demais a companhia e até a próxima.